Bom dia, quinto ano. Estamos começando a semana e temos matéria nova. Isso aí. Hoje nós vamos falar de mais uma classe gramatical. Já falamos ao longo desse período, né, sobre substantivos, sobre os artigos, sobre os adjetivos. E hoje nós vamos falar sobre pronomes. Isso aí. Pronome é a classe de palavras que você já deve ter escutado a seguinte definição. Pronome é aquele que substitui o nome. Isso aí, o pronome, ele acompanha ou substitui o substantivo. Ele pode mudar, é uma palavra variável, de gênero, de número, ou seja, ele pode estar no masculino ou no feminino, no singular ou no plural, e ainda pode mudar de pessoa também. Ele muda de número e pessoa. Nós vamos falar sobre alguns tipos de pronome. O primeiro que nós vamos falar são os pronomes pessoais, que indica quem fala, com quem fala ou de quem se fala. Os pronomes pessoais, eles podem ser pessoais do caso reto ou pessoais do caso oblíquo. Eu deixei no caderno de vocês uma listagem com esses pronomes e também com os pronomes de tratamento, que são pronomes que a gente usa no trato pessoal, seja ele familiar ou cortês, cerimonioso, né? E eu deixei também lá nessa folhinha essa listagem. Por exemplo, os pronomes de tratamento, como o próprio nome já diz, a gente usa no trato. Se você estiver falando, por exemplo, com um amigo, você pode se referir a ele como você. No caso a gente tem uma lista de reis e imperadores, a gente usa Vossa Majestade. Um trato respeitoso, senhor, senhora. No caso de altas autoridades, né, como governadores, presidentes, Vossa Excelência, eu deixei uma relação para que vocês possam estudar. Além desses, nós temos os pronomes possessivos, que, como o próprio nome já diz e sugere, são pronomes que indicam posse. Isso aí. Aí eu deixei uma relação. Quando eu falei para vocês que eles mudam, por exemplo, de gênero, eu tenho o meu, que é um pronome possessivo, que indica posse, né? Este é o meu sapato. Ele está aí no singular e no masculino. Mas eu poderia dizer assim, estas são as minhas bolsas. O minhas está no feminino e está no plural. Aí está a variação, né, de gênero e de número. Além dos pronomes possessivos que indicam posse, né? Eu tenho os demonstrativos, que vocês também já viram em séries anteriores. Pronomes demonstrativos são aqueles que demonstram. Aí eu tenho uma listagem aí, eles também têm masculino e feminino, e tem alguns que são invariáveis. O que significa ser invariável? Que são aqueles que não mudam nem para masculino e nem para feminino. Aí eu tenho, por exemplo, ó, este, estes, esse. Agora, no caso de isto ou aquilo, que são os invariáveis, eles não mudam. Também tem aí uma listagem para que vocês possam observar. Além desses, nós vamos ter mais dois tipos de pronomes. Os interrogativos, que também o nome já sugere, né? Se é interrogativo, eu utilizo ele para fazer uma interrogação, ou seja, uma pergunta. Aí eu deixei para vocês aí, ó, que, qual, quanto ou quantas, quais, quem, são pronomes interrogativos. Se eu digo assim, quem veio com você? Só nesta frase eu tenho dois pronomes, ó, o quem, que é o interrogativo, e o você, que é o de tratamento. E por último, nós vamos falar do pronome indefinido, que é aquele que se refere de um modo vago à terceira pessoa. Eu tenho aí, por exemplo, alguns exemplos, ó. Algum,
ou no plural, né? Alguns, ele tem essa variação. Tudo, alguém, outro, todos são pronomes indefinidos. Eu gostaria que vocês se atentassem a essa listagem, porque nós vamos estar trabalhando daqui por diante a classificação desses pronomes. Então é importantíssimo que você saiba quando eu estou falando de um e quando eu estou falando de outro. Não deixe de revisar, de estar visualizando quais são esses pronomes. Isso porque não tem muito assim uma definição. O ideal é que você tenha conhecimento de quais são na série de vocês. Não dá pra gente ter assim regras específicas. O ideal é que você saiba. Quando eu digo assim, por exemplo, aquele aluno é aplicado. Onde está o pronome dessa frase? E depois que você identificar e saber que eu estou falando que o pronome é aquele, e aí, qual é a sua classificação? Porque os pronomes, assim como os substantivos, eles têm classificação. Lembra quando a gente estudou lá os substantivos, que tinha comum, próprio, simples, primitivo? Então, no caso dos pronomes, também. Se eu pedisse a você, identifique na frase, ele chegou tarde. Onde está o pronome? Isso aí, ele. E é que tipo de pronome? Pronome pessoal do caso reto? Pronome pessoal do caso oblíquo? É um pronome de tratamento? É um pronome indefinido? É um pronome interrogativo? Então, para isso, você precisa estudar os pronomes que eu deixei na listagem. Hoje nós temos como atividade, no caderno de português aula, as folhinhas com as explicações, são essas folhinhas aqui, ó, que tem toda a definição do que eu falei. E nós temos, além disso, as atividades de número 1, que é para você completar com pronomes possessivos, que são aqueles que indicam posse. O 2 é para circular, gente, os pronomes demonstrativos. Depois, lá no número 3, você vai escrever nas lacunas. Lacunas são linhas, tá? Os pronomes interrogativos. Aí eu tenho 5 opções, você vai poder ver qual que mais se encaixa aí nas frases. E por último, número 4, você vai circular os pronomes indefinidos nas frases a seguir. Não deixe de fazer a atividade. Além dessa atividade, hoje vocês têm no caderno de matemática aula uma quantidade de exercícios sobre assuntos que nós já falamos, como se fossem exercícios de revisão. Então, estudem os pronomes do caderno, não façam só atividade, estudem, façam as atividades de matemática aula e nos vemos na nossa próxima dica online. Tenham todos um excelente dia.